processuais completamente distintas, o que não seria, evidentemente, um avanço, mas sim um retrocesso em relação ao Código de Processo Civil. Eu não acredito que nós teremos no Brasil um sistema único de processo eletrônico. Isso porque nós temos grupos bem nítidos que têm, evidentemente, lastro com determinados orçamentos diferenciados, que, consequentemente, vão fazer soluções diferenciadas. Mas quanto mais a gente conseguir reduzir essa possibilidade, todos sairão ganhando. Vislumbra assim, uma possibilidade de se rediscutir essa questão da regulamentação, de tantos regulamentos assim diferentes? Está sendo tratado no âmbito desta ADIM, como eu já disse. Agora, eu fiz um levantamento em razão de um livro que eu escrevi recentemente a respeito da Lei do Processo Eletrônico. Fiz um levantamento de todas as normas de organização judiciária que já existem no Brasil em relação às práticas processuais. É bem diferente. Existem soluções, porque cada prática que se faz, cada norma que se faz, ela está lastreada a um programa de computador. E se esse programa de computador é diferente, consequentemente... E há muita disparidade entre... O senhor tem andado pelo Brasil inteiro, né? Há muita disparidade tecnológica, assim, entre tribunais de um estado para outro, de uma região para outra do país, de uma justiça para outra? O Brasil é um país de contrastes, nós não somos a Suíça. Então, consequentemente, nós temos o caso da Justiça Trabalhista, que para mim hoje é a justiça que dispõe com mais recursos, a Justiça Rica do Brasil, que nós estamos na expectativa muito grande de acompanhar, porque eu acredito que na Justiça Trabalhista nós teremos os primeiros impactos, as primeiras mudanças em relação ao processo eletrônico, porque ela está mais avançada que as demais. E a parte mais crítica é justamente a Justiça Estadual, que depende do orçamento de cada estado para poder implantar essas mudanças. Então essas mudanças ocorrerão, é um caminho sem volta, mas de forma desordenada. Até porque eu fiz um levantamento recentemente, e na ótica de como se fosse um desenvolvedor de sistemas de um tribunal, e cheguei à conclusão de que se todos os dispositivos da lei fossem implantados, o tribunal teria que empreender cerca de 150 mudanças dentro do sistema que hoje existe. Então dá para você ter a ideia que essas mudanças acontecerão de forma modular e não de uma vez só. E, digamos, de quem está do outro lado do balcão, assim, os advogados estão vendo assim, alguma resistência por parte de juízes, por exemplo, a essas mudanças? Qualquer mudança assusta. A saída do papel para o digital, ela causa, a princípio, uma resistência, sim, até porque existe essa relação histórica. Mas acredito que na medida em que fique demonstradas que a tramitação processual reduz cerca de 30% a 40% a partir da adoção da tramitação em formato digital, essas situações vão sendo minimizadas no decorrer do tempo. O que eu vejo com muita clareza é que vai haver uma mudança na organização interna do judiciário nos próximos anos, ou seja, nós vamos ganhar tempo em relação ao serviço cartorário, mas o processo vai chegar mais rápido à conclusão. Então, consequentemente, é necessário que se desloque equipe que estava destinada a fazer funções burocráticas inerentes ao papel para poder fazer assessoria do juiz para que essas decisões sejam mais rápidas, porque senão nós vamos ganhar tempo em determinada etapa, mas vamos paralisar novamente o trâmite quando chegar na conclusão do juiz. Com certeza. Bem, estima-se que no Brasil existam cerca de 70 milhões de processos em tramitação. O senhor acredita que essa implementação do processo eletrônico é suficiente para combater a lentidão do judiciário? É um dos fatores que pode concorrer para isso, talvez um dos mais importantes. Agora, é bom que se diga que para que esse processo seja bem implantado, há que ser feita a conjugação de vários itens, não simplesmente chegar a implantar um sistema, mas também capacitar a sociedade, capacitar os atores processuais e aos funcionários do próprio tribunal para poder saber lidar com isso. Então, não é simplesmente desenvolver um sistema e falar que esse sistema está em uso, mas fazer um trabalho de âmbito muito maior, porque o sucesso depende das pessoas. E a parte humana
é o elo fraco dessa história. Se não for bem tratado, os resultados não acontecerão. E por mais informatizado que seja, vai precisar de um juiz para tomar decisão. Não. E falando nisso, o senhor acredita que o número de juízes no Brasil é suficiente para atender a demanda? Acredito que não. Acredito que... Mesmo com o processo virtual? Acredito que não. Se nós não tivéssemos condições de aumentar o número de juízes, mas pelo menos que possamos dar maior aparelhamento, maior número de assessores a esses juízes para que eles possam decidir. Porque o que está muito claro é que a redução da burocracia do papel na secretaria do foro vai fazer com que o processo chegue mais rápido às mãos do juiz. Se ele não estiver bem estruturado com a equipe para dar fluência... Vai trancar ali. Vai trancar e de nada vai ter valido a pena ter feito uma tramitação mais rápida na secretaria. Tudo bem. Bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Nós agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV, que hoje discutiu os impactos do processo eletrônico na sociedade. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!